Hoje eu convidei Maria Luísa Teixeira, uma psicoeducadora que trabalha com desenvolvimento infantil, para a gente mostrar qual é essa conexão que existe dessa área tão importante que é exatamente o desenvolvimento primitivo da criança com a pele, justamente porque é nesse desenvolvimento que a pele se forma e se estrutura com as doenças, com a conexão mente e corpo, porque a formação embrionária é a mesma do sistema nervoso e pele. Então eu trouxe Maria Luísa para me contar um pouco como que ela vê essas fases de desenvolvimento importantíssimo, que é desde a infância até a formação do adulto, e a importância desse trabalho que você desenvolve para estruturar uma pessoa, não só por causa da doença de pele, mas para lidar melhor e se adaptar melhor com a vida, com os estressores ao longo de uma vida inteira. Então, Márcia, eu acho que a primeira coisa importante é a gente pensar que o desenvolvimento humano, ele é pluridimensional, ele tem várias dimensões. Eu acho que isso às vezes é muito esquecido, né? Quer dizer, quando a gente fala na área corporal, a gente fala na área emocional, a gente fala na área relacional, das relações, e a gente fala na área do pensamento, na área cognitiva. Então, se a gente conseguisse lembrar que isso tudo funciona de uma maneira muito junta e que o desenvolvimento caminha, né, de uma forma mais ou menos integrada, né, a saúde integrada. Cada vez que se desintegra, a gente tem uma aproximação maior com a patologia e com os sintomas que vão aparecer. Né? Quer dizer, eu acho que o desenvolvimento infantil ele é caracterizado por uma série de formações de vínculos materno ou das pessoas que estão ocupando esse lugar de cuidadores da criança e que, de alguma maneira, vão registrar, né, na pele da criança aquilo que a criança está recebendo. Então, eu diria que mais do que a gente imagina, porque não é só o bebê, né, eu acho que há muitos teóricos da psicologia falando do bebê, mas eu acho que se a gente pensar até em torno dos 4, 5 anos, a gente vai ter esse contato extremamente importante e a pele refletindo o que a criança está processando por dentro nessa relação com o mundo, nessa relação com as pessoas que tem mais significado para ela. Perfeito. Quando você falou... vê coisas aí em termos de sinais da pele nesse período? Sim, é muito estudado, principalmente numa doença que é muito comum nessa faixa etária, a dermatite atópica, que ela tem um componente multifatorial, mas os estressores são também os desencadeadores da sintomatologia. Você pode imaginar uma criança que nasceu com dermatite atópica, se coçando inteira numa família, deixando essa família sem dormir, totalmente, os pais imaginam aquele bebê lindo, maravilhoso, mas não, com a pele toda vermelha, descamando e atrapalhando toda a parte financeira de trabalho desses pais com essa criança. Então, o que nós vimos, essa relação, se você encontra pais ou cuidadores mais seguros, onde tem uma capacidade de receber essa criança de uma forma mais tranquila, com certeza esse adulto que pode continuar tendo a dermatite atópica ou não, ele vai também ser mais fácil de se adaptar, porque o sistema nervoso dele foi melhor organizado. Interessante o que você está dizendo, porque é como se a criança recebesse, né, um registro Perfeito. De como os adultos estão sentindo aquilo que ela está manifestando. Então, se eu estou sendo
amedrontadora, se eu estou gerando insegurança nos meus pais, evidentemente eu vou ficar muito mais estressada. E o ambiente fica um ambiente estressante ou estressor. E eu acho que essa é um dos pontos importantes nessa relação, porque a gente pode fazer uma prevenção, a gente pode fazer uma conscientização maior, porque o que eu vejo na prática, na clínica, é que muitos pais, eles não têm essa noção. E eles não funcionam assim porque eles não sabem. Não sabem, quer dizer, não foram educados. É uma falta de conhecimento mesmo. Então, eu vejo isso bastante importante nesse período inicial do desenvolvimento. Depois, quando a criança começa a fase da escola, a fase dos clubes, a fase da pracinha, eu acho que a gente tem uma outra gama de registros de pele, né, que eu sempre brinco, quer dizer, como que uma criança que vai para uma pracinha não registra na sua pele o contato com o mundo externo de diferentes maneiras, né? Mas a gente sabe também que é a fase da interação, onde muitas crianças têm medos, têm dificuldade de se relacionar com outra criança da mesma idade. De ser rejeitado. E isso aparece, com certeza você tem que nos contar isso, essa fase da infância e os registros que você vê. Você me fez lembrar de um caso que eu atendi de uma menina nessa faixa de 7 anos, nessa faixa que você está falando, de uma criança que já estava na escola e apresentou um vitiligo nessa região da pálpebra. Então, e os cílios ficaram branquinhos, só de um lado. E ela passou a não querer ir para a escola por causa daquela área diferente dos outros amigos, né? Porque eu acho que criança nessa fase chama muito a atenção do diferente, que hoje a gente chama de bullying, né? A gente chamava de implicância, pegar no pé, mas hoje é o bullying, e fica ali, e essa criança não queria mais ir para a escola por causa daquele vitiligo, então causando nela uma fobia até social, né? De não querer participar, conviver, e aquela mãe procurando tratamento dermatológico de algo que a gente pode oferecer, mas também a gente pode camuflar, ensinar a passar um rímelzinho para esconder, quer dizer, a gente tem maneiras de adaptar aquela criança e entra o trabalho psicoterapêutico para fortalecimento de autoestima nessa fase, né? E porque também é o seguinte, a pele, né, é o contato da criança com o mundo. Então, muitas vezes, algumas alergias, algumas vermelhidões, elas são causadas porque eu estou com medo do contato com o outro. São essas emoções, né? A emoção do medo, a emoção da ansiedade, ela causa essas erupções, esses registros na pele. A pele é um espelho, a pele fala. Exato, né? Maria Luísa, você está exatamente trazendo, vulgarmente a gente fala, ruborizou de vergonha, suou a camisa, quer dizer, você tem expressões de pele no nosso contexto o tempo inteiro, né? E aí eu acho que a gente, no caso da criança, nesse período, nós temos que estar, quer dizer, escola, professor, nós temos que estar muito atentos porque a criança está manifestando alguma coisa, ela está nos dizendo alguma coisa, quer dizer, isso é um sinal de alguma coisa. Eu acho que em seguida no desenvolvimento começa a adolescência, e a adolescência já vem com todas as modificações hormonais, todas as questões que surgem, né, com a mudança de faixa etária, mudança de estágio, e aí eu acho que é um prato cheio para a gente pensar como que esse adolescente que está vivendo o momento da pergunta, quem sou eu, né? Ele entra numa angústia, ele tem uma ansiedade, e ele projeta isso, quer dizer, eu acho que... Acne, falamos juntos, exato.
É o exemplo clássico dessa erupção hormonal com vários fatores, e não é só o dermatologista tratar essa acne. Lógico que o tratamento vai possibilitar ele ter mais confiança e se vendo no espelho com uma imagem corporal mais adequada, né? Não precisar se esconder tanto. Então nós temos um papel muito grande nisso. Eu tive pacientes que até pensavam em suicídio com a quantidade de acne que ele tinha. Quer dizer, se a gente não tem um tempo de consulta maior para saber o que se passa com esse paciente, não simplesmente vamos tratar cada pessoa lidando com a mesma queixa cutânea, ele vai lidar com aquilo de forma diferente, a ponto de ter um que nem liga, daquele rosto todo empipocado, e ter um outro que está pensando em suicídio por causa disso. Então, cabe essa interação. A gente pensa assim, a psicologia médica, a gente passa batido na nossa formação, e a gente vai, com a maturidade, vendo a importância desse conhecimento que devia ser lá atrás, para que a gente possa ter uma vida mais saudável no futuro, né? Isso, com certeza. Eu acho que é exatamente a questão da prevenção que eu falei no início, Isso. Né? E a questão da gente pensar em trabalhar junto com o sistema familiar, o sistema escolar e as diferentes áreas que estão lidando com o próprio sintoma, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque o nosso organismo ele foi feito para luta e fuga, essa adaptação de estresse agudo e estresse crônico. O estresse agudo, você lida e você consegue se adaptar melhor. Mas aquele estresse crônico, onde você tem um ambiente familiar bastante complicado, abusos na infância, violência na infância, quer dizer, isso fica uma impressão também naquela pessoa, e através da pele, os traumas vão aparecer, que são os casos das pessoas que se auto-injurem a pele, fazem autoagressões, automutilações. Então você vai ver isso, como é que foi a infância dela, como foi esse ambiente familiar, né? Então hoje a gente dá atenção para essa genética, mas a gente dá para esse ambiente, que é isso que a gente consegue, que é a epigenética, né, que se fala hoje tanto, a possibilidade de novos aprendizados, de novos comportamentos, de novas maneiras de mudança de crenças, para que esse indivíduo, mesmo tendo essa fase muito conturbada, ele possa, mesmo assim, com trabalhos fantásticos de terapia, se tornar um indivíduo com muito mais possibilidades. E nós estamos cada vez mais, né, voltados para pensar que a pessoa tem que se fazer um autoconhecimento ao longo do seu desenvolvimento e fazer uma administração das suas questões. Todas as pessoas têm questões. Exatamente. O segredo é como eu administro essas questões que eu tenho. Exatamente. Né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? A então, situação pode ser a mesma, e por que cada pessoa lida de uma forma melhor para si próprio ou pior, né? E eu acho que o adulto vai usufruir disso que de alguma maneira foi plantado, construído e feito ao longo da vida dele. Então, a gente está aqui exatamente para falar, né, como que a gente pode pensar nessa prevenção, nessa integração. E nesse casamento que é a psicodermatologia, onde você tem o médico dermatologista, mas que percebe a necessidade desse paciente ser encaminhado para um trabalho dessa forma integrada. Muito obrigada, para mim foi espetacular esse encontro, e explicar melhor para as pessoas que estão nos ouvindo essa inter-relação. E eu também agradeço a você, porque é o que eu acredito. Pois é. Eu acho que quanto mais a gente conseguir se unir, melhor será o nosso trabalho. Com certeza. Obrigada.